Já tá gravando? Ixi, será que isso vai valer? Essas coisas já podem ir pro making off? Já pode ser o começo, aí a gente nem tem um começo. Na verdade, quando a gente mal percebe, é como a vida já começou. A carreira é um pouco assim, né? A gente vai indo, quando você percebe, já começou. Eu sempre tenho dificuldade quando me perguntam. Às vezes eu fico pensando quanto tempo de carreira eu tenho, né? A partir de quando eu conto? Quando eu decidi que eu ia fazer faculdade de teatro, quando eu comecei a fazer publicidade lá em Belém do Pará, ou sei lá, quando eu fiz o meu primeiro exercício dramático aos 10 anos de idade na aula de matemática, que eu decidi que ia ser atriz, não sei. Você fez um exercício na aula de matemática? Isso eu não sabia. Eu decidi que eu ia ser atriz assim. Como é isso? Eu não sei. Quando eu estava, acho que na 3ª série, péssima aluna de matemática, né? Sempre, isso nunca mudou. E aí meu professor, Vicente, às vezes eu fico pensando se ele vai... Eu já Manda falei um beijo pro Vicente. Vicente. Onde quer que você esteja. Eu tenho consciência que eu não era uma boa aluna de matemática. Mas estamos aqui hoje. Aí ele pegou, enfim, uma maneira que ele encontrou brilhante, assim, de engajar a turma. Ele pegou aquele livro do Mao Bataã, O Homem que Calculava, e aí dividiu a turma em grupos, e cada grupo era responsável por contar, por encenar um daqueles contos. E eu me engajei, assim, muito naquele. Engraçado, é a minha memória mais forte, possivelmente, daquele período todo daquela escola, que eu devo ter estudado lá, nem sei, uns 4 anos da minha vida, foi nesse exercício, assim. Isso era em Belém? Belém do Pará. Eu tinha... Ali, 3ª série, eu tinha uns 9 anos de idade. E aí eu lembro que a gente organizou o grupo para poder contar, né? E aí cada um era um personagem, tal, a gente, enfim, né? Grupo, assim, organizando as coisas. E aí ninguém queria ser o narrador, porque o narrador ia ter muito texto para decorar. Aí eu falei, não, tudo bem, eu acho que eu posso ser a narradora, meio sem saber se eu ia dar conta daquilo, tal. Aí chamei a minha mãe formada em arquitetura, ela desenhava super bem, ela ajudou a gente a desenhar algumas coisas de cenário, tipo a placa da taberna, porque, né, o Mao Bataã, né, muitas coisas eram ensinadas em tabernas e tal, a minha mãe que desenhou e tal. E para mim foi muito importante também esse apoio afetivo dela, eu lembro. E aí eu lembro fortemente do instante exato de estar em cena contando uma história. Eu lembro muito do nervosismo, da excitação, de preparar aquilo, mas eu lembro fortemente, eu lembro da luz que incidia da janela da sala de aula na sala, assim, de todo mundo sentado no chão assistindo aquele grupo contando história. E é engraçado porque se associa tanto a atuação com o ego, com o seu centro das atenções, e assim, é evidente que existe essa dimensão no nosso trabalho, mas honestamente eu acho que a experiência, quando eu lembro daquele instante, assim, o que me pegou naquele momento? Era uma sensação de, sei lá, hoje interpretando com a ferramenta que eu tenho hoje, Maeve adulta, que eu acho que me conectou com alguma coisa ancestral, de contação de histórias. Assim, era quase assim, a gente debaixo da árvore, na fogueira, contando histórias. Eu lembro de sentir o olhar das pessoas muito ligado na história que a gente estava contando, assim. E eu lembro de me sentir muito conectada nas pessoas, assim. Acho que aquela sensação de conexão que está para além de você ser o centro das atenções. Eu acho que, assim, de você entender que você é um canal para um grupo, assim, viver uma experiência junto, assim. Acho que isso foi uma coisa que deu algum sentido para mim, virou uma chave ali para mim, que eu lembro que a minha melhor amiga na época, a Aline... Quem é essa, Maeve?
Que melhor amiga é essa? Quem é essa Aline? Aline. Você vai falar da Aline na minha cara, é isso? Gente, é que existe uma relação de amizade muito forte aqui. Eu ia começar contando isso pra vocês, que a gente ia tentar disfarçar o nosso amor, mas não vai ser muito possível. Não é necessário. Porque Maeve e eu nos conhecemos há 25 anos, amiga. 2004. Raiva! A gente se conheceu em 2004. 2004, né? Ou, A prova da EAD. A prova da EAD. 2004, né? Final de 2003 ou comecinho de 2004? Vai fazer 20 anos, então, ano que vem. Meu Deus. 20 anos. Então, somos amigas há 20 anos. Eu conheço bem Maeve, não sei se profundamente, mas conheço bem. Sim, conheço? Profundamente. Achei um pouco não é vaidoso falar profundamente a Maeve. Me gabo disso, costumo dizer isso no meu currículo. Sou amiga da Maeve Jenkins. E tenho vários amigos também que eu me orgulho muito. E a gente se conheceu na Escola de Arte Dramática, no vestibular. Eu lembro também da primeira vez que eu a vi, do cabelinho dela, que ela me deu carona para a prova, para mim, para a Tuca Fanquin, que é professora aqui na IC hoje, cineasta, atriz. E é muito emocionante contar isso e ter a Maeve aqui, porque... Eu pegava vocês no metrô Vila Madalena, não era? Pegava a gente no metrô para levar para a USP, porque as provas eram no final de semana, não tinha ônibus. E a gente... A Tuquinha estava super triste, abalada, coração partido. A gente, não, vamos fazer, vamos lá. A gente se ajudou e a gente, por sorte, conseguiu entrar, nós três, numa turma de 20 pessoas. Naquele ano foram 800 inscritos. Então, é muito louco, né? Como as pessoas vão se encontrando na vida e quem fica, quem não fica na nossa história. E, então, contando isso, né, para abrir ou não, fechar o nosso encontro aqui, é muito emocionante para mim estar te encontrando aqui nesse momento da vida, desse outro lado da mesa, e lembrar das meninas, da gente no metrô, no dia que a gente foi buscar o nosso DRT, no SATED, que a gente foi juntas. A gente tava juntas. E a gente sentou e ficou olhando nossa carteira de trabalho. Ai, foi. Do dia, de tantos momentos que eu poderia contar aqui, mas ia ser, enfim, da nossa vida, né? Das mudanças, da nossa viagem para Brasília de carro, quando você estava indo embora de São Paulo, indo para Recife, achando, né, que... Estava correndo risco de acabar com a minha carreira. Num momento super delicado, difícil, e, na verdade, você estava indo de encontro a uma fase próspera e o início, né, de... uma reinvenção, né, um grande abismo, assim. Um grande marco, né, a sua chegada em Recife. Então... em muitos momentos eu vou falar amiga, é porque realmente é uma relação profunda e muito especial. Hoje eu sou coordenadora da Academia Internacional de Cinema. Quem não me conhece, meu nome é Vanessa Prieto. Então eu falo no meu currículo que eu sou amiga da Vanessa, coordenadora da IC. E é muito maluco, assim, pensar... E essa semana passada a Naruna Costa estava aqui, que também é a nossa colega de sala, e ver a nossa turma, né, cada um construindo a sua trajetória, contribuindo para a história do cinema de alguma forma. Eu acho que me entender como educadora e pensar que eu estou formando, né, essas pessoas que vão trabalhar com você, comigo, que vão fazer os filmes de hoje, de amanhã, e vão manter o nosso cinema resistindo, também me faz dar muito sentido na minha existência, na minha vida, assim. E ter você aqui hoje é um marco muito especial para mim. Ai, porque eu te amo muito e eu admiro muito você, assim. Então, eu poderia começar dizendo que eu te admiro profissionalmente, mas eu te admiro pessoalmente. Você é uma das pessoas mais honestas e sinceras que eu conheço e justas. E para mim é sempre um norte olhar para você e falar, o que a Maeve faria aqui? Sabe? Então, assim, eu acho que o teu trabalho reflete a sua humanidade, assim, você é uma grande atriz porque você é uma grande pessoa. E muito verdadeira. Não, isso precisa ser dito. Eu quero que fique gravado na história.
do nosso canal do YouTube, nesse primeiro Caixa Preta que a gente está gravando, se é que vai ter esse nome. Mas, enfim, queria te dizer isso, assim, o quanto eu te admiro. E encaminhar a nossa conversa, então, um pouco para isso, assim, né? Acho que as pessoas vão poder ler na nossa descrição do vídeo, a gente vai colocar os teus prêmios, tua filmografia. E como a gente está dentro de uma escola, eu acho que existe uma curiosidade muito grande dos alunos, dos realizadores, de entender como essas pessoas chegaram nesse lugar de admiração de todos, né? E eu achei importante falar isso, sabe? Que você é muito verdadeira. Ai, e eu acho que isso reflete muito no teu trabalho, né? Então, é sempre muito bom ter você perto. Eu sinto muitas saudades. E que bom que você vai morar em São Paulo agora, no meu bairro, que eu vou poder te ver mais, que eu já cansei dessa etapa da vida de Recife. Chega de Recife, gente. Vem para São Paulo. Mas é interessante, assim, a gente começar... A gente nem planejou isso, mas a gente começar de uma maneira tão pessoal, que é sempre delicado, né, essa escolha, mas, não sei, nosso trabalho também é tão feito de imagem e também é parte do trabalho você performar um certo tipo de sei lá, de glamour, né, e as pessoas enxergam muito o que você alcança, mas eu acho bom, assim, também a vulnerabilidade que existe na gente falando da nossa relação pessoal e de como a gente começou. E, não sei, só para pontuar isso, assim, acho que dá uma... que é isso, no final das contas, né? A gente é muito frágil, o caminho é super difícil mesmo, né? Não dá para dizer outra coisa. Continua sendo, viu, gente? Precisa de muito apoio. Né? Assim, como o caminho também é feito de muito afeto, assim, né? Senão, e de sentido que você continua buscando e que você continua ressignificando. Essa semana agora, acho que vai fazer nem uma semana que teve o Oscar, e que a Cate Blanchett, eu particularmente fiquei muito abalada com a não vitória da Cate. Eu estou falando isso porque não é nem sobre ganhar, não, sobre ela não ganhar, mas eu muito impressionada com o último trabalho dela, né? Acho uma composição assim absolutamente brilhante, assim, soberba mesmo. Mas não é nem sobre isso que eu ia falar sobre vulnerabilidade mesmo, porque não é sobre premiação, são muito subjetivas, mas ela falou sobre se aposentar, né? Depois desse trabalho. Ela falou sobre você se agarrar num fiozinho de sanidade. Ela falou sobre a necessidade de se reapaixonar pelo ofício, porque ela frequentemente pensa em não atuar mais. E eu foi tão bom para mim ler a entrevista dela, porque eu tenho muito orgulho da trajetória que eu venho construindo e sei o quão difícil é, assim, você ir construindo, de quantos nãos é feito também esse caminho, da parte dos outros, da minha parte, de quanto cada um desses nãos, seja da minha parte ou seja da parte dos outros, é sempre meio assustador, né? Fragiliza a gente de muitas maneiras, mas, enfim, de como isso vai construindo o caminho e de como você... precisa né, desse reapaixonamento, assim, de como, sei lá, não sei, como numa relação longa, né, em que você vai precisando renovar um certo tipo de contrato, assim, isso aqui continua fazendo sentido, né, assim, pesando toda a balança, assim, isso aqui continua valendo a pena com todos os sacrifícios, com todas as concessões, e com todas as descobertas, e com todas as belezas, e com todas as catarses, porque é disso, sobre isso, né, assim. Então, não sei, achei bonita, assim, essa entrevista da Cate, porque ela é uma atriz convencionalmente tida, né, como um grande nome. Ela é de uma certa maneira o topo, né, E eu acho incrível que uma mulher nessa posição, no momento em que ela está prestes a, né, possivelmente receber uma estatueta do Oscar, que é, né, tida como todas como possivelmente o auge da carreira de um ator, pelo menos na indústria de Hollywood, etc.,
alguém que está falando e assim, gente, é difícil, é duro e eu penso em parar, porque isso aqui me fragiliza também, assim. Eu acho que existe um entendimento muito limitado mesmo dentro da própria indústria sobre o trabalho do ator, sobre a matéria do trabalho do ator, sobre o que está em jogo, o que atrapalha, o que ajuda, né? Como é que um ator se fragiliza num processo de trabalho. Os intérpretes precisam ser acolhidos, né? Também exatamente por isso, assim. E não é paparicar, não, Van. Eu não sinto a menor necessidade de ser tratada como diva ou ser paparicada, mas assim, eu acho até que existe uma confusão sobre isso, assim, né? Que às vezes, quando eu estou num processo e eu falo sobre quão fragilizada eu fico, eu percebo que algumas vezes meus colegas de equipe, de outras funções, né, num esforço para me acolher, eu sinto que às vezes eles acham que eu quero ser mais paparicada, e não é sobre isso, assim, né? Onde é que eu posso me sentir respeitada, né? Que é assim, na maneira como eu executo o meu trabalho, no tempo que eu tenho para me preparar, em compartilhar determinadas informações comigo, em não ser tratada como alguém que não é capaz de compartilhar de determinadas informações, né? Por exemplo, eu sinto muito isso, assim. Ser tratado, às vezes eu acho que tratam atores, às vezes, meio como criança, ou como um ser excessivamente emocional, que não vai saber administrar determinadas, sabe? Então, assim, onde é que eu respeito o trabalho do ator? Como é que eu contribuo com o trabalho dele? Como é que eu atrapalho, né? Assim, eu tenho muita vontade de falar, eu brinco, um dia desse eu estava brincando com uma produtora executiva, colega minha, que eu falei, nossa, meu sonho, bem hippie, eu admito, é chegar em cada set, fazer uma roda, assim, com todo mundo da equipe, a galera do som, galera da arte, galera assim, agora todo mundo vai levantar a mão, dizer seu nome, se apresentar e falar como é que a maneira que eu mais te ajudo, a maneira que eu mais te atrapalho, tá bom? Eu acho isso bem EAD, bem escola de arte dramática, porque a gente foi criado assim na escola, né? Eu não sei se é hippie, eu acho que é o entendimento de que o set é um espaço separado, né? E por isso sagrado. Nesse sentido de ser separado, eu falo muito isso para os meus alunos nas aulas de direção de atores. E a gente conversa muito sobre a questão ética mesmo, em relação à cena, os processos, a equipe, né? Sobre hipótese alguma, machucar um intérprete, uma intérprete por conta de uma cena, seja moralmente, emocionalmente, entender sobre o que é o teu filme, o quanto quem você vai escolher para fazer, se aquela pessoa dá conta de falar daquilo, essa responsabilidade em relação ao outro, né? E aí eu criei uma fala que eu fico dizendo para ver se pega neles, né? Que a vida importa mais do que o filme. Então, por eles que têm isso como ética, assim, o filme não é mais importante. A arte não é mais importante que a vida. De modo algum. Então, temos que preservar os intérpretes, as intérpretes, a equipe, todo mundo tem que estar bem. Sim. Né? Ninguém vai pagar um preço para fazer isso aqui. Sim. Porque senão pode ser incrível resultar, mas não é o tipo de arte que eu quero compactuar e não é o tipo de artista que eu quero formar. Concordo, Vã. Então, esse é um pensamento assim, que a gente tenta muito trazer aqui na escola para eles, nesse encontro com os atores, sabe? Com as atrizes, a direção e os intérpretes o elenco de um filme, né? Que a primeira palavra que eu tento trazer dentro do vocabulário deles é confiança. Que se teu elenco não confiar em você, seja no seu gosto, seja na sua ética, na sua moral, no seu valor, assim, de confiar mesmo, para se despir para você, para chorar para você, para ser escroto, ser escrota para você, para sua câmera, para sua história, e para se sentir protegido, né? Então acho que não é capricho, não é mimo. Eu acho que é respeito mesmo, né? Entender a dimensão do nosso trabalho. Sim. Que eu acho que a gente foi educada numa escola que entende o teatro, né? Que é a nossa formação inicial,
o teatro, o trabalho do ator, da atriz, como um trabalho, um ofício de sacerdote e sacerdotisas, né? Da gente como canal. Eu achei bonito que quando você estava narrando a tua primeira epifania na infância, descobrindo o prazer de estar em cena e de ser outra pessoa, de ser um narrador, de trocar com um grupo, de entender a responsabilidade que é construir uma narrativa. Você não entendia o que era aquilo porque você era uma criança, mas hoje você entende a importância da história, né? Da história para uma sociedade, que história a gente vai contar com esse filme. E isso eu tinha... achei especial você já falar isso sem eu te perguntar, porque a minha primeira pergunta ia ser sobre em que momento você descobriu. E a gente é tão conectada que eu nem te perguntei, você já falou, entendeu? Olha só. Em que momento você teve esse desejo? Aí eu acho que eu vou encaminhar, então, a nossa conversa pensando numa linha cronológica. Mas Van, você sabe que, só para fechar essa história, eu, quando tive essa epifania, eu tive tanto medo desse desejo, e foi uma experiência tão forte, mas eu tive tanto medo porque minha mãe... eu sabia que minha mãe jamais seria um impedimento para eu viver esse desejo. Que amor. Então, eu ia ter que... E eu, claro, entendo isso hoje como adulta. Beijo para Leila. Eu sabia, hoje em dia eu entendo que eu passei eu tinha 9, eu falei para minha melhor amiga, que estava em cena comigo, inclusive, e ela falou, Deus me livre, eu não quero ser atriz. E eu falei para ela, você sabia que eu vou ser atriz? Falei naquele momento. Você falou? Ela era minha melhor amiga, eu só falei para ela, mas eu falei, mas isso é segredo. Na época, né? Ela era sua melhor amiga na época. E aí eu falei, mas isso é segredo, tá? Aí eu só contava para ela e para minha irmã, pra Isadora. Que amor. E aí eu não entendia muito porque que aquilo era um grande segredo. E aí com 18 anos, ou seja... 9 anos depois, o que para uma criança é uma eternidade. É o dobro da vida dela? Exatamente. Numa sessão eu estava prestes a fazer vestibular para odontopediatria, veja bem. Minha mãe percebeu que eu não estava muito estimulada, não era muito a minha cara. Ela falou, tem algum problema, mãe? Vai fazer um teste vocacional. Na primeira sessão com a terapeuta, ela virou para mim, nunca esqueci a frase dela, o corte dela foi... perfeita, porque eu nunca esqueci, ela disse, você não tem dúvida, você tem medo. Nunca esqueci isso. E aquilo abriu foi uma chavinha que ela virou também, tipo assim, nossa, ela me despiu de mim, né? E eu falei, porque eu sabia, eu fiquei na hora, mas eu tô com medo do quê? Eu tô com medo de ter que bancar o meu desejo. Eu sabia que a minha mãe, eu não ia ter a desculpa de dizer, não, meu sonho tal, mas a minha mãe não deixou, minha família me impediu. Não. Então eu cheguei em casa e falei, mãe, tem uma coisa para te contar. Eu, na verdade, imagina, eu nunca tinha contado para minha mãe. Eu falei, eu, na verdade, quero fazer teatro, quero ser atriz. Aí minha mãe assim... Ai, minha filha, graças a Deus, meu Deus, você estava muito chata. Ai, acho que teatro vai se fazer bem para você, meu Deus, você estava ficando muito careta, não sei o quê. Meu Deus. Queria nascer nessa família. E quase todos os meus amigos, né, assim, que contaram que, nossa, foram contar, e na família era um problema. Não, você tem que fazer primeiro um curso de, sei lá, FGV, você tem que, se formar em Direito, Engenharia, sei lá o quê. E a minha mãe assim, nossa, graças a Deus. No dia seguinte já tinha me inscrito no FRJ, na FUVEST, já sabia onde eu ia ficar para fazer vestibular, não sei o quê. Mas aí por que publicidade, então? Porque, então, isso faltava 2 meses para o vestibular. Então, eu tinha passado o meu 2º grau inteiro estudando para ciências biológicas, que era uma paixão, e segue sendo, eu sou muito apaixonada por biologia, enfim, comportamento humano e biologia, então eu confundia essas coisas, enfim, foi conveniente para a mentirinha que eu contava para mim mesma, né, para não ter que fazer esse movimento todo. Eu sabia que eu ia ter que sair de Belém, sair da casa da minha família, ficar longe, bancar, ir para uma cidade assustadora como São Paulo, ou Rio, na época eu não sabia, né, e aí eu fui para São Paulo. Quase passei na USP, eu lembro que eram 10 vagas na FUVEST, eu fiquei em 14º, aí voltei para Belém.
E aí, era o primeiro ano de um curso de publicidade, né, de comunicação com habilitação em publicidade. Aí eu falei, olha, publicidade tem a ver com criatividade e tal, vou fazer. E aí foi um jeito que eu encontrei também de protelar por mais 4 anos o meu pânico de bancar isso. Então, eu só no segundo ano de publicidade, que eu tive um processo de depressão, já trabalhando, estagiando em agência e tal, e aí, de novo, falei, não, gente, ok, vou encarar, realmente, não tem jeito, não tem saída, eu tenho que fazer teatro. Aí eu comecei, eu falei, não, então, mas eu vou terminar o meu curso de publicidade, vou entregar o diploma para quem quer que seja e vou depois fazer teatro. Então, no meu segundo, terceiro ano de faculdade de publicidade, eu comecei a tentar fazer algumas coisas, assim, publicidade em Belém, mas como atriz. Uhum. E no meu 4º ano, já entreguei meu TCC com mala feita e passagem comprada para ir para São Paulo começar a estudar teatro, que foi em 2000. Nunca nem tinha ido buscar meu diploma de publicidade, inclusive. E aí, de 2000 a 2004, você fica em São Paulo... Fazendo cursos mas livres. Ainda sem me conhecer. Minha vida não tinha... A vida começa mesmo em 2004, né? Quando a gente se conhece. E aí, você ficou fazendo cursos, conhecendo as pessoas? Fui fazer cursos livres, eu fiz Antunes Filho, né, antes da EAD, fiz Vladimir Capella, uma oficina com Vladimir Capella, que depois resultou numa montagem, que era Miranda. Então, fiquei assim, fiz um curso com... Ai, gente, meu Deus, esqueci. Eu fui fazendo vários cursos livres. Na época, assim, eu não tinha muito dinheiro, né? E eu queria ter a minha própria grana. Então, eu trabalhava, tentava fazer alguns trabalhos de garçonete, inclusive recepcionista, porque eu não podia trabalhar em agência de publicidade, senão não ia ter tempo para me dedicar. Então, eu arrumava trabalhos que dessem alguma flexibilidade. Então, eu fui fazendo pequenos cursos, assim, né? E aí, assim... Fiz uma peça com o Mário Bortolotto. Conhecendo as pessoas e... fui tendo pequenas experiências, assim, enfim, pequenas, grandes experiências, na verdade. Oficinas livres, né, na verdade. Sim. Experiência com Antunes, que foi, enfim, né, abriu 1000 janelas internas, assim, em mim, até eu entender que eu queria, mas eu tinha uma coisa... eu tinha uma necessidade minha de fazer um curso regular, intenso, que eu ficasse, tipo, isso é EAD, entende? A EAD para mim foi isso, porque era, né, 5 horas por dia, 5 dias por semana. Eram 5 horas? Eram 5 horas por dia. Das 6 às 11, né? É isso? Das 6h30 da tarde às 11h30 da noite. Nossa. Todos os dias, 5 dias por semana. Supostamente 4 anos, mas a nossa turma foram 5 anos, inclusive, né? A gente se formou em final de 2008. 9. Que eu tranquei, eu formei em 2010? Final de 2009, exatamente. Fiquei, por causa das greves, acabou demorando mais do que o costume, né? Eu acho bonito você contar tudo isso, assim, porque aqui na escola a gente lida muito com o sonho das pessoas, né? Por ser uma escola de cinema e uma escola de interpretação para cinema e televisão, os nossos alunos são ou desejam ser artistas, trabalhar nesse universo. Uhum. Às vezes tem o apoio da família, às vezes não. Mas eles sempre chegam cheios de medo e também alguns achando que é um pouco tarde, né? Tarde no sentido de, poxa, mas eu tenho 28 anos, tá tarde, as meninas já estão não sei o quê. E aí eu lembro que você é um ano mais velho que eu tinha 28, você 29, talvez, quando a gente entrou na EAD? Eu tinha uns 28. 28, então eu tinha 27. Ou a gente tem a mesma idade, não sei. Não, Vã, eu acho que eu tinha 27, você era um pouquinho mais nova ainda. Eu 26? Tinha 27 quando eu entrei. E eu 26? Mas, assim, eu já achava, imagina, tinha quase 30 anos. Exato. Na minha cabeça, assim, tô começando tarde. Eu era a segunda mais velha da turma. Não dá, já era tarde demais, Super, né? Tinha esse mito na minha cabeça. Um dia desses, uma amiga minha, assistente de direção, num trabalho que eu acabei de fazer, uma série,
excelente assistente de direção, por sinal, me confessou, falou, não, na verdade, sou atriz, e agora esse é o último trabalho que eu vou fazer como assistente de direção. Eu falei, como assim? Mas você é maravilhosa, tal. E ela, não, mas é que eu sinto que está um pouco tarde, mas... Aí eu falei, mas quantos anos você tem? Aí ela falou, 27. Eu falei, gata, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu comecei escola de arte dramática com a sua idade, cara. Vai lá, assim. Vai lá. O filme que eu fiz, que eu acho que deu uma virada na minha carreira, que foi o Som ao Redor, eu tinha 30 e poucos, já 33, 34. Então, e com outras pessoas acontece depois, assim. E é assim, não existe, gente. Eu sei que é um clichê, eu sei que a gente escuta, entra por um ouvido, sai pelo outro, que nossos medos parecem, às vezes, que tomam uma proporção muito maior. Mas não tem um único caminho, não tem um jeito certo, não, assim, eu acho que a chave que é um pouco isso, né, assim, eu tentei resistir muito ao meu desejo, porque o meu medo era grande e respeito o medo que eu tinha, porque realmente eu acho esse ofício muito difícil, em muitos sentidos, financeiro, subjetivo, emocional, né, assim... Mas é isso, eu percebi que eu ficava doente se eu não fizesse isso. Sim. Então eu voltei, que é o que, né, eu acho genial a fala da Fernandona, que é famosa, né? O que você recomenda para um ator que está começando? Vá fazer outra coisa, meu filho, ela falou, né? Vá fazer outra coisa, essa carreira é muito difícil. Se você adoecer de saudade, se você achar que você não consegue viver sem fazer isso, aí você volta. Sim. E... quando chegou a sua primeira oportunidade, assim, que começou a fazer sentido para você, não a primeira oportunidade, né, mas ali no Falsa Loura, né, no último filme do Carlão Rachenbach. É muito louco, porque no teu primeiro filme, que também foi o meu primeiro filme, o primeiro filme da Naruna, é mesmo. Com a Jean, foi o nosso primeiro filme, das três, na mesma sala, ali numa geração. E é fofo isso, né? Mas pensar que a gente, assim, qualquer filme do Carlão já é uma honra pela importância do Carlão Rachenbach para a nossa história. Mas a gente fez o último filme do Carlão Rachenbach. É claro que a gente não queria, né, que fosse o último, mas, de alguma forma, o teu primeiro filme já marca a história do cinema, mesmo num papel coadjuvante. Nós fomos meninos do Carlão e vivemos essa experiência de estar em Brasília. E aí teve uma coisa que me marcou muito. Eu lembro exatamente onde a gente estava. A gente estava entrando no hotel. Como chama o hotel que é o festival? Hotel Nacional. Hotel Nacional. A gente estava entrando no saguão do Hotel Nacional. A gente acabado de assistir o filme. A gente estava indo para um jantar, para uma festa. A gente passou pela porta, assim. E aí, pela porta automática... A gente estava super feliz, aí eu falei, nossa, Má, que legal, né? A gente fez um filme, a gente fez um longa, e tá todo mundo aqui, nosso primeiro festival. Aí você parou para mim, assim, pensou e falou, mas o meu próximo filme eu vou ser protagonista. Aí eu fiz assim, pensei, mas calma, achando, tipo, nossa... Que ousada, calma, vai demorar um pouco, assim. E eu não sei se... Deixa eu ver. Se o teu próximo filme, isso aconteceu? Era Uma Vez Verônica? E o teu próximo filme... Não, o próximo filme foi Som ao Redor. E o teu próximo filme você foi protagonista. Tudo isso pra gente vender, né? Aquele filme O Desejo, O Poder da Palavra. Então... Engraçado que você sabe que eu não lembro desse momento. Eu lembro exatamente. Eu sei porque você me conta. Eu lembro exatamente, você falou isso pra mim. E na hora eu fiquei assim, tipo... eu falei, não, ela vai ser protagonista, mas calma, talvez não seja o próximo, né? Porque, tipo, a gente sempre escuta que você vai construindo aos poucos, e de repente não, de repente você já estava. É claro que entre um e o outro, de 2007 para 2012, tem um tempo grande, mas assim, eu achei tão bonito, porque parece, para mim, e aparece isso para mim até hoje, sabe? Que você já sabe sua dimensão. Você já sabe que é uma questão de tempo. Assim, você sabia, você sempre soube. E você sempre foi uma pessoa que me mostrava, assim, que tudo bem a gente ser exigente. Que tudo bem você querer o melhor.
o melhor café, o melhor potinho de Tupperware de vidro com a tampa, o melhor namorado, o melhor diretor. Então, assim, e isso para mim diz muito sobre você e a atriz que você é também, né? Porque eu sei, aí a gente pode começar a entortar um pouco, talvez, a conversa mais para a linguagem de cinema e falar um pouco sobre as suas escolhas, né? Que você sempre também se coloca nessa posição, e a gente conversou sobre isso agorinha antes de começar a gravar, como você é criteriosa, sabe? E como você é exigente no sentido positivo da palavra, né? De olhar e falar, tá, esse filme aqui, por que eu vou fazer, né? O que me move? Quem são essas pessoas? O que esse filme diz? E eu imagino, tipo, como você deve dar trabalho para uma direção, para falar de uma maneira, né, tanto para meninas quanto para meninos, por uma direção que quer te convencer a entrar num filme, né? Porque normalmente a gente parece que o ator é sempre essa figura, a atriz, né, o intérprete, a intérprete, essa figura desesperada por trabalho. E eu tenho certeza que você, em muitos momentos, está desesperada por trabalho, mas mesmo assim, você opta por ficar sozinha do que estar mal acompanhada. Então, se você quiser falar um pouco sobre como você toma essas decisões, assim, primeiro, tipo, sacando um pouco quem são os artistas envolvidos, o que a pessoa quer, ou é o teu encontro com o texto, com o roteiro? É engraçado porque, lembrando, assim, dessa trajetória e até desse momento que você sempre me lembra, que engraçado, eu não lembro disso, mas eu lembro de um desejo muito profundo e de uma... Eu concordo com você, que eu tinha dentro de mim uma sensação assim, eu sei que eu posso fazer isso, eu lembro de ter uma sensação assim, eu dou conta de fazer isso, eu posso fazer isso, eu desejo, assim, eu tenho muito para dar, então me dá um espaço que eu quero fazer isso, eu quero dar tudo que eu sei que eu tenho para dar, sabe? Assim, eu lembro muito e uma sensação de assim, não, eu sei que eu tenho muito para contribuir, então eu sei que vai acontecer, uma questão de tempo. Eu tinha isso mesmo dentro de mim, assim, e talvez isso tenha sido uma âncora muito importante, assim, para mais do que uma âncora, assim, né, um mobilizador, assim, muito fundamental, assim, nesses anos, assim. E eu acho que essa relação, eu sou mesmo uma pessoa, eu sou assim com tudo, né? Eu sou criteriosa assim com tudo, você sabe, com comida, eu sou com tudo, com Tupperware de vidro, você tem toda a razão. Né, com a pessoa que vai estar do meu lado, sim, claro, assim, e eu acho que, claro, como tudo na vida tem um lado ruim e um lado bom, mas eu acho que é uma sensação de respeito comigo, assim, com o que eu faço, com o meu ofício, eu aprendi acho que isso é uma dimensão talvez assim muito presente mesmo em mim, assim, aprendi a fazer as pazes com isso que você falou, né, de desejar o melhor e tudo bem, não ter problema com isso. E se eu verbalizo isso é porque no fundo isso é um conflito também para mim, né, assim. Mas, sim, mas acho que tem uma dimensão de respeito pelo que eu faço, assim, sabe, Van? Eu tenho um profundo respeito e um apaixonamento, assim, eu sei o que grandes obras, e aí eu vou falar de teatro, de literatura, de cinema, de música, o que essas obras, o quanto elas foram capazes de me afetar e de afetar o curso da minha vida em microdoses, assim. Que seja, às vezes, me mover a continuar um dia que estava sendo uma grande merda e, de repente, me deu
uma pulsão de vida gigante, assim. Ouvir uma música do Caetano. Ouvir uma música, sei lá, ouvir Beethoven, sabe? Assim, ouvir o 4º movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven, por exemplo. É uma coisa que, para mim, é a grandeza da humanidade, assim. Eu tô falando Ela sempre quis fazer a tatuagem dessa partitura, tá? É verdade. Porque tem essa dimensão. Você viu como eu conheço, gente? Não, porque eu acho que, assim, às vezes fica essa... porque senão eu fica parecendo que é só uma dimensão egóica, sabe? E repito, gente, é óbvio, eu não sou ingênua, nem, né? Óbvio que tem essa dimensão, mas não é só sobre isso, assim. Acho que sempre teve uma coisa em mim que tem essa história, né? Quando eu tinha 6 anos, meu pai me levava para assistir os concertos e eu fiquei muito confusa com ele me levava, eram concertos no Teatro Nacional em Brasília e a gente foi assistir a 9ª Sinfonia do Beethoven. A gente fazia isso com frequência e a gente gostava, tal, mas naquele dia, era um sábado, e quando entrou o 4º movimento, que era o coro, eu comecei a chorar, mas eu não... Foi a primeira vez que eu chorei de emoção. E eu fiquei muito confusa. Eu não entendia, assim. Eu estava chorando. Que amor. E aí eu lembro que eu fiquei preocupada. Eu fiquei com medo do meu pai achar que eu estava triste e não querer mais me levar. Então eu virei para ele e expliquei. Pai, eu estou chorando, mas eu não estou triste. Eu estou feliz. Aí ele me explicou. Ele falou, minha filha, você está emocionada. Ai, te amor, gente. E aquilo para mim também abriu uma... E depois eu fui ler, né, sobre já mais adulta, assim, sobre o que significou também a entrada da voz humana no universo, e me perdoem os músicos eruditos se eu estiver falando bobagem, mas assim, a voz humana no universo da música erudita era considerada... Era um som profano, um som... Ele era menos nobre do que o som dos instrumentos, que eram considerados sons que alcançavam, não sei, a dimensão, né, do sagrado, dos deuses. Então, a voz humana, ela era pagã, Então, foi um escândalo quando o Beethoven introduziu a voz humana, e ele foi extremamente criticado, e era uma profanação da música erudita naquele contexto. E isso sempre me intrigou, assim. Mas eu estou falando isso porque... E está aqui, né? A 9ª Sinfonia de Beethoven, a gente escuta ela até hoje, ela me atravessa, não sei, essas obras têm essa dimensão enfim, quase da física quântica, né? De atravessar o tempo, de atravessar... né, universos, assim. Então, não sei, eu acho que tem uma dimensão em mim, e quando eu sou muito criteriosa com esses trabalhos, acho que tem alguma coisa que volta naquele lugarzinho da menina que se conecta com uma ancestralidade, assim, quando conta uma história, sabe? Assim, nossa, que loucura esse poder que a gente tem de atravessar o outro, assim. Eu sempre, quando estou na frente da câmera, o Martin Scorsese tem uma frase que eu acho linda, que ele fala... O que é essa pulsão que faz a gente fazer tudo, as maiores loucuras quando liga a câmera, quando a gente está diante da câmera ligada? Que força é essa que faz a gente, que move a gente, assim, né? Que faz a gente ficar até quase menos racional, né? Que apaixonamento é esse, que arrebatamento é esse? E ele fala dessa dimensão, ele fala, é a nossa certeza, é a nossa consciência, ainda que num nível, né, mais ou menos lúcido, de que essas imagens, ou de que isso que a gente está fazendo aqui vai sobreviver a nós, né? Então, eu sempre tenho uma sensação de que a gente está se comunicando com não sei, com vidas para além, com outros tempos, assim, né? Eu acho isso uma sensação muito... Mas eu fui extremamente prolixa agora. Mas tudo bem. Como de costume, você falou dos critérios para trabalhar, né, Vã? Tudo bem, já são meia-noite? Não? A gente tem quanto tempo? Não, você não foi prolixa, sim, mas é uma característica da Maeve, assim, a gente
narra, conversa, abre hiperlinks e a conversa nunca acaba. Mas isso não é um defeito, eu acho que isso é um sinal da sua inteligência. A gente estava falando um pouco sobre esses processos de escolha dos artistas, do roteiro, e você falou sobre isso, assim, sobre querer fazer parte de obras significativas, né? De obras que você possa realmente parar o tempo, atravessar o tempo e a história, né? E assim, é difícil você dialogar com uma coisa que não te atravessa, né? Que não... Sim. Não sei, eu acho que tem que bater em algum lugar aqui. E isso pode ser numa obra super vanguardista, de experimentação de linguagem, super cult, ou sei lá o que, como a gente possa chamar, ou de cinema de autor, ou de teatro de autor, ou seja lá o que. E isso pode se dar numa obra super popular. Isso eu entendi depois com o tempo também, né? Fazendo novela, por exemplo, eu acho incrível o poder de comunicação da novela, assim. Acho sensacional o poder de colocar um tema sobre a mesa, assim. Eu acho incrível poder passear por esses lugares. Acho também. Fazer uma obra mais autoral e também fazer algo que tem uma fruição popular, que todo mundo se engaja, porque tem as ferramentas e as chaves para entender e é muito bom saber que você está, né, transitando por esses lugares, que você pode estar aqui, pode estar ali, que você não é uma coisa só. Uma coisa que também eu sempre observo, assim, teve uma vez, acho que foi na estreia do Açúcar. O Açúcar? O Açúcar é da Renata também? Da Renata Pinheiro e do Sérgio Você fez 2 Oliveira. filmes dela, né? Foi. Amor, Plástico e Barulho, que é a direção da Renata, e o Açúcar é a direção do Sérgio e da Renata. E da Renata, né? Na estreia do Açúcar, a gente estava no Itaú Augusta, você foi apresentar o filme, e aí você falou uma frase que eu queria trazer de volta aqui para ficar gravada para a história do nosso canal, do nosso singelo programa. Sua memória, meu Deus. Ainda bem que a sua memória é melhor que a minha. Depende, amiga, pra quê? Porque tem algumas coisas que eu não lembro. É porque, de fato, que aí vai ficar muito pagação, mas, assim, de fato, a gente não se encontra ultimamente tanto, mas toda vez que a gente se encontra são coisas muito marcantes, né? Então, assim, a estreia do filme, vamos para a Europa juntas, mudança, não sei o quê. Então, vamos para Brasília de carro, né? A gente tem, na nossa história, a gente tem road movie, a gente tem viagem para a Europa, a gente tem mudanças de casa, arrumação, abrir e fechar caixas, né? Festivais, muitas coisas. Testes, enfim. O que eu estou falando isso? Você ia falar de uma frase que eu falei no lançamento do Açúcar. No lançamento do Açúcar. Você falou, não são... A gente acha que nós construímos personagens, mas são os personagens que nos constroem, né? E aí, eu que te conheço há 20 anos, percebo, assim, quanto, claro, que você amadureceu, porque todos nós amadurecemos, mas também quanto que você pesquisou, se entregou e foi se formando, descobrindo sobre você, de você me falar, né, das coisas que você descobriu sobre você para compor um personagem, para ir atrás de entender, mas de onde que eu venho, quem são, cadê essas pessoas, e a partir da tua história que trança a história do país, né, entender como você ia contar os filmes, as narrativas e tal. E ali eu fiquei muito impactada que esse filme... Eu acho que todos os teus filmes, assim, toda vez que eu vou assistir, eu fico assim, vamos ver qual cena da Maeve vai entrar para a história do cinema. Em todo filme eu fiquei assistindo e falando assim, ok, Max lava roupa lá, legal, então já sabemos. Aí o Açúcar. Aquela cena de você deitado na terra, parece que você está... sendo fecundada pela terra ali, né? Que é uma loucura. E é uma selvageria, uma coragem de ir num lugar do selvagem, do id, né? Da falta de controle, que é esse lugar que eu falo que é do sacerdócio, né? De se sentir uma sacerdotisa. Melhor do que sacerdócio, parece uma coisa mais católica, né? Mas eu acho que é mais pagão mesmo, mais celta, como Mas você... eu entendo o que você está falando.
E aí eu estava assistindo Boi Neon e vendo a tua cena da depilação dentro do caminhão. Eu olhei e falei, ai, Miami do céu, gente, olha só isso, a câmera está em plano fixo, maravilhoso, a sua entrega, como você fica confortável, assim, numas cenas que realmente você está tão confortável que a gente, de fato, esquece que você está sendo filmada, sabe? É como se a gente, de fato, conseguisse olhar pelo buraquinho da fechadura da alma daquele personagem, assim. Eu acho que se sentir confortável nesse lugar tem muito a ver tem um talento seu, mas eu acho que também tem, só para não ficar só te elogiando, mas eu acho que também tem a ver com um set que te dá essa oportunidade, assim, de ficar muito confortável. E voltando na sua pergunta anterior, Van, tem a ver com essas escolhas. Sim. Tem a ver com, assim, eu consigo me conectar, porque eu não posso falar dessa cena, por exemplo, sem falar com a qualidade de comunicação que eu tinha com o Gabriel Mascaro, por exemplo, do quanto eu conseguia dialogar com o universo que ele estava propondo, sabe, assim, e eu acho que ser criteriosa tem a ver, não é só, enfim, né, não é à toa, se não é também assim, puxa, isso aqui, isso aqui faz sentido, isso aqui me atravessa, isso aqui dialoga comigo num lugar em que eu sei que eu tenho coisa para dar para aqui, né? Isso aqui abre um portal dentro de mim que eu consigo eu quase fico criando coisas na minha cabeça já, né? Talvez esse lugar de ficar à vontade tenha a ver com... Eu brinco, assim, quando eu começo a fazer um filme, ou uma série, sei lá, eu gosto muito de conversar com o realizador ou com a realizadora, assim, eu tento assistir o máximo de coisas possíveis que esse realizador ou realizadora fez, se ele já fez, né? Eu, assim, e especificamente sobre um projeto, assim, que filmes você tem para me recomendar sobre esse universo? O que te inspirou? E não só sobre, né, assim, com o Gabriel, eu lembro que a gente tinha um Dropbox e a gente baixou vários filmes e a gente trocava muita ideia. Então, assim, o Gabriel me falava, o tipo de atuação, o registro de atuação, eu gosto desse filme. Nesse filme aqui, me interessa a maneira como esses corpos são filmados, como a câmera se aproxima desses corpos. Olha, esse filme aqui me interessa a cena de nu, para falar da cena, por exemplo, da depilação, ou até da transa da Galega com o personagem do Vinícius no pasto, ali no meio dos bois e tal. Então, tinha um diálogo muito... Aí eu brinco que era assim, era quase como que quero ser John Malkovich, sabe? Você vai montando um repertório imagético para poder se aproximar ao máximo possível, como se eu fosse montar uma tendazinha dentro da cabeça da pessoa, para poder chegar no set e você encurtar a comunicação. E, tipo, a pessoa fala, não sei o que, tá. Ou vocês terem vocabulário em comum, né? Referências em comum para poder falar, isso que eu quero. Ou playlist, fotos, tudo alimenta, né? Eu falo muito sobre isso nas minhas aulas de direção de atores, e eu cito você, mas eu contava essa história dizendo que era o Walter Salles que tinha feito isso contigo. Que tinha feito o quê? Te dado porque eu dou aula falando de você, né? Eu ganho dinheiro em cima de você sabia? Falo que é uma Eve no filme e tal. Eu lembrava de você dizendo que o Walter tinha te passado uma filmografia para fazer o curta de Mariana. O Walter também. O Walter também fazia isso. Eu faço isso sempre, assim. Os diretores têm essa iniciativa ou você pede? Não, eu lembro que com Kleber, eu sempre vou, assim, fuçar nas coisas, né? Assim, Kleber, por exemplo, eu fui ver todos os curtas dele, ele não tinha feito longa ainda, eu fui ver todos os curtas dele. Mentira, ele tinha um documentário crítico. Eu fui assistir tudo. Que você passou para mim quando eu fui massacrada por um crítico, lembra? Exatamente. Crítico, gente, esse documentário do Kleber Mendonça Filho, que é sensacional, assim, acho que deve ter no Vimeo, enfim, acho que tem disponível no streaming, eu adoro esse documentário. Eu acho que todo artista devia assistir esse documentário. Mas eu lembro que no filme do Kleber eu comecei a ver tudo que ele tinha feito, e depois que a gente já tinha filmado, a gente ficou amigo, a gente viajando em festival, às vezes a gente conversava, ou em entrevistas, eu via ele falando sobre filmes que tinham inspirado ele a fazer, e aí eu lembro de pensar,
poxa, eu lembro de ter falado para ele uma vez, poxa, Kleber, mas por que você não me mostrou esse filme antes da gente filmar? E aí eu acho que depois do Som ao Redor eu comecei a ter um pouco essa prática. Além de assistir o repertório do artista, do realizador, de perguntar que filmes que você tem para me sugerir, tal. Aí eu lembro que... Aí, então foi num crescendo, né? Assim, o Gabriel, eu lembro que ele fez o Dropbox, organizou tudo e me explicou o que interessava ele em cada. Com a Gabriela Almeida, por exemplo, eu tinha, além disso, eu pedia também, a Gabriela me mostrava música. Eu tinha o meu set, minha playlistzinha com outros diretores também, mas a Gabi, ela tinha uma relação especial também com música, com obras também, por exemplo, o Jardim das Delícias do Bosch, a gente mergulhou muito naquele quadro quando a gente foi fazer Estátua, que é o curta da Gabi. Corta para um dia, a gente se deu conta que a gente estava em Madrid juntas ao mesmo tempo, fomos no museu, no Museu de Sofia, se não me engano, onde está a obra, e estava lá nós duas na frente do quadro Jardim das Delícias de Verdade. A gente sentou lá e ficou horas assim, olhando e tal. Depois... Então eu fui agregando assim, essas dimensões, e hoje em dia eu vou sacando um pouco. Tem diretora que não tem tanto essa pira de ficar me mandando uma lista de filmes, e aí eu vou tentando cavar, assim. Então, é muito diverso, assim. Você vai entendendo também, enfim, que às vezes uma lista de filme ou de música ou de uma obra não funciona tanto para uma linguagem de um diretor, e que, às vezes, o que vai funcionar mais nesse processo é eu sair na rua e descobrir o personagem... Fazendo na rua, sabe? Entendendo onde é que estão esses corpos na vida real. Então, e por isso que é sempre tão assustador, né? Porque não tem uma fórmula. Então, assim, nesse processo desconhecido que é sempre você se aproximar de um personagem, acho que eu acabo buscando um pouco de tudo, assim, né? Você vira uma anteninha, um mosaicozinho que vai absorvendo tudo, né, assim, e eu brinco que é como se você vai colando post-its, assim, sabe? Vai colando e tem umas coisas que colam e ficam, inclusive tem coisa que fica quando o filme acaba, assim, e tem coisa que durante o processo já vai caindo, você fala, não, isso aqui nada a ver, isso aqui nem me serve tanto, isso aqui ok, mas... né? Ou então tem coisa que serve para o processo, mas que depois não serve mais, assim... Mas sim, voltando a essa frase que você citou, de Maeve Jenkins. Eu acho que eu fui... É um pouco sobre isso também, né? Talvez o apaixonamento por fazer isso que a gente faz, essa bênção, maldição que é nosso ofício, porque tem essa dimensão de você... A gente é muita coisa, né? A gente tem muita gente guardada dentro da gente, muita possibilidade da gente, assim. Eu sempre acho que a gente está flertando com muitas dimensões, assim... sei lá, com uma piração meio de física quântica mesmo, assim, sabe? Agora eu vou brincar de ser um pouco aquela pessoa assim, não, quando eu tinha 16 anos, eu terminei com aquele namorado, mas se eu tivesse aceitado me casar com ele naquele dia, eu seria essa pessoa que aí eu aí parece que eu me conecto com a pessoa que eu... Uma possibilidade de Maeve que não aconteceu. Que existe talvez numa outra dimensão, assim, se aquela pessoa que eu tivesse, aquela escolha que eu fiz lá, 16 anos eu tinha, fiz, essa personagem aqui, acho que é isso aqui, né? Eu vou brincando um pouco disso, assim, sabe? E é bonito, assim, porque, não sei, acho que é um ofício que, com todas essas dificuldades, ensina a gente a ser um pouco mais generoso com as nossas escolhas, com as escolhas de pessoas que... né? Porque essa Maeve que disse sim para aquele namorado aos 16, eu tenho um pouco de horror a ela. Mas também, deixa eu amar ela aqui hoje, sabe? Eu vou
vou escolher ela, assim, vou escolher ser ela aqui hoje, porque, tem um gostosinho de ser ela. Olha aqui que gostosinho que é ser ela nesse lugar aqui, sabe? Não sei, E é isso, assim, acho que tira, sei, a gente... Por isso que eu acho um equívoco, eu sinceramente acho um equívoco, e por isso que insisto tanto nesse ponto, eu volto a dizer, consciente de que é uma dimensão do nosso trabalho, ainda mais em tempos de Instagram e toda essa cobrança que, inclusive, pesa sobre nós, né? E é uma dimensão do nosso trabalho também, vender a nossa imagem, essa performance toda. Mas eu realmente acho que, muito pelo contrário, tem uma dimensão do trabalho do ator que é não ser você, que é ser o outro, e às vezes é um alívio não ser você. Conseguir se desligar. É. Brincar. E até de ficar com a ideia do outro, né? Eu converso muito isso com os meus alunos. Eu falo, cara, mas por que você está insistindo tanto na tua ideia? Experimenta do outro. Você não está cansado de ser você um pouquinho? Olha como... tenta mudar de lugar da mesa, assim. Vai ver por outra perspectiva. Das suas certezas, né? Às vezes eu tô certa, e eu vivo brigando com isso em mim mesma, né? Sei lá, às vezes eu estou num set, eu estou certa de que determinada escolha naquele dia, para aquela cena, é X. E a preparação, a pessoa que está, a preparadora, o preparador ou a direção me fala, não, mas eu acho que não, acho que é tal coisa. Eu não acho, por causa disso. Mas vamos lá, vou fazer e, cara, olha aqui, E aí eu descubro um monte de coisa, e aí eu me dou conta de uma série de equívocos, de ideias minhas sobre, né? Então, assim, é bonito isso, assim, eu acho, do nosso ofício, né? Assim, você se desfazer também de tudo que você sabe, assim. A coisa que eu acho que eu mais me deparo no nosso ofício é a minha ignorância. Acho que é a coisa que mais me ensina, assim, a me dar conta de como eu não sei, da minha ignorância mesmo sobre... que vem sempre, assim, frequentemente revestida de muitas ideias, muitas certezas, né, de muitos preconceitos, assim. E sempre é um pouco doloroso, porque quando eu estou descobrindo um personagem, sempre, mas não tem erro, eu percebo como eu sou preconceituosa. E aí eu falo, nossa, mas não sei o quê, mas não sei o quê, não, mas... Ou porque eu acho que aquele universo do personagem tem um monte de julgamento, sei lá, por exemplo, eu fiz uma personagem agora com uma policial federal, é um meio muito mais conservador, e, né, é um meio que faz uso da força e da arma de fogo de um jeito que tem orgulho da farda, que é a lei, que exerce, né, que tem uma série de crenças... E um poder, né, hierárquico na sociedade. E que a maneira como usa aquilo. Então, assim, né, e no momento histórico em que isso é especialmente sensível para mim, então foi muito doloroso para mim. E eu cheguei lá cheia de, né, fui para clube de tiro, num momento histórico super sensível. Então, assim, cheguei lá, que eu no primeiro dia eu fiquei 40 minutos literalmente paralisada, assim. Eu escutava coisas do meu instrutor que eu queria ir no banheiro vomitar. E bater nele. Talvez, possivelmente. Até eu falar, ok, Maeve, não perca tempo, vai de encontro, abraça essa pessoa, assim, abraça essa diferença, assim. Por que ele pensa desse jeito? Por que essa necessidade de se defender? Do que ele está com medo? Por que ele está se defendendo? O que assusta essa pessoa? E aí você vai indo de encontro. Aí eu vou encontrando um monte de lugar que é meu também. Aí, quando eu vejo, eu tô atirando com fuzil. E aí, quando eu percebo, gente... Que delícia. Eu sou boa nisso. Aí, nossa... Que gostoso. Aí eu falo, nossa... Parece uma brincadeira, né? Aí eu falo, nossa, olha a minha vaidade. Olha, eu tô vaidosa porque eu sou boa de tiro, porque agora eu quero atirar melhor ainda. Olha a minha vaidade. Então é aqui. Então talvez essa personagem tenha isso. Olha, mas eu tenho isso igual a ela. Eu tenho essa vaidade de poder, eu quero ter esse poder aqui, olha como é gostoso esse poder aqui. Eu vou ter medo de sentir isso? Não, eu vou... Então esse lugarzinho aqui é nosso, é meu e dela, sabe, assim? E você comprovou a sua tese, né, porque
essa personagem construiu você não sabia atirar. Agora você é uma Maeve que sabe atirar. Eu sei atirar. Você sabe atirar, por conta... Eu sou boa, viu? Aí, guerrilheira. Sou boa, viu? Guerrilheira. Se precisar. Você é uma Maeve que sabe atirar porque você fez uma personagem que precisava atirar. Eu tô um pouco perdida, tá tão gostoso, mas eu não sei quanto tempo a gente tá aqui. Faz quantas horas? Faz 7 horas que a gente tá aqui? Pode falar, Camila. 5h20 a gente começou. Ah, então tá bom. Eu fiquei com essa noção se fazia muito tempo. Quando der 1 hora, você me avisa aqui, cara, por favor, que aí eu tenho noção, porque eu perdi mesmo. Eu falei, nossa, faz quanto tempo que a gente está aqui? E é louco isso, né? Pensando nessa coisa do tempo, a gente está aqui gravando isso, nesse encontro, e esperando que, né, as pessoas se interessem em conhecer o seu processo, saber mais sobre a história, as histórias dos filmes que foram feitos por vocês e a equipe que você participou, integrou. E a sensação que eu tenho é que a gente suspendeu o tempo, né? Eu acho que as histórias fazem isso. E quando a gente está gravando, e quando a gente está em cena, a gente suspende o tempo. Então, isso é muito louco, pensar... O relógio lá fora continuou, mas a gente está aqui. E quanto tempo se passou, né? Essa sensação de eu não sei quanto tempo se passou. Porque a gente está dentro desse útero, que é esse estúdio preto, nesse lugar silencioso, podendo se olhar e ficar aqui trocando uma com a outra, e pensando no cinema, pensando na arte. Enfim, só pra... É um tipo de meditação, né, Vã? Eu nunca tinha pensado assim. Eu acho assim, não sei, o mundo que a gente vive, né, e que, evidentemente, eu também, enfim, tenho sintomas desse mundo que, assim, é tão ansioso e é tão na superfície, e a gente está o tempo todo meio adiantado, meio na frente, pensando... O que você tem que fazer, o que eu não fiz. É difícil estar presente, né? E para estar em cena, a gente precisa desesperadamente, assim, tudo que a gente precisa até porque, assim, é muito assustador estar em cena. E a gente sabe que o que vai salvar a gente desse pânico que dessa vertigem que é a coisa mais concreta que existe, que é assim, tá, eu existo aqui isso aqui, né? Então, é um tipo de meditação nesse sentido. Então, aqui, o que tem de mais concreto aqui, além desses elementos físicos, assim, teu olhar. A Vanessa está me escutando. Ela está me olhando, ela está reagindo ao que eu falo. Eu estou reagindo ao que você está falando. Vamos brincar demais, né? Você está rindo. Você tá rindo também. Eu tô rindo. Você tá se divertindo. Eu tô muito feliz. Você tá feliz, seu olho tá brilhando. Meu olho tá brilhando porque eu te amo. E você tá aqui, a sua presença me alegra. Linda. Tem uma coisa em direção de arte também, que a professora Mônica Palazzo me ensinou aqui, que eu troco muito com os meus colegas, que eu sou uma atriz e diretora apaixonada por direção de arte, né? Então, eu converso isso com os nossos alunos, assim, de atuação, que entrar num set preparado, pegar o copo da personagem, sentir o espaço, pisar na terra, sentir o cheiro do carvão queimando, estar ali naquele lugar, produz na gente o termo é esse mesmo, produção de presença, que é muito usado para instalações, né? E tem um pensador, que eu não vou lembrar o nome dele agora, me perdoem, que escreveu sobre isso, sobre produção de presença, você estar num lugar imerso e os elementos te dão essa verdade, né? Quanto que para você, no teu processo, te liga na hora que você entra no set, que você vê que está tudo pronto, que você está com figurino, que você está com o cabelo sujo, o quanto, porque a gente está aqui, por exemplo, agora estamos aqui num espaço neutro, poderíamos estar ensaiando, imaginando que estamos num lugar. Mas, para você, eu pergunto isso porque, para mim, me afeta muito. Assim, quando eu entro no set, está tudo pronto e vai começar, sabe? Essa sensação de foi som, foi câmera, está tudo pronto e
O que é o portal doação, né? Para você, assim, você sente esse lugar quando você tem essa relação com os objetos de arte, com o figurino? Nossa, tenho. É engraçado porque para mim eu acho que é uma mistura com... Eu vou bater nesse ponto porque para mim funciona muito nisso, assim, é um lugar de encontro, é uma mistura entre tá todo mundo ali, todo mundo no sentido de que a minha relação com os objetos, quando eu chego, porque isso também é um desafio pra gente, né? Você tem que, de repente, estabelecer uma intimidade com objetos que, enfim, que nem sempre você quer. Às vezes eu cheguei aqui agora e essa é a minha casa. Tipo, o lugar supostamente mais íntimo pra mim, mas é a primeira vez que eu tô entrando nesse set, né? Tô descobrindo as escolhas que a direção de arte fez. Você não sabe se essa jarra derrama. Exatamente. Como é que, né? Qual é o jeito que eu tenho, enfim. Mas, então, é como se em poucos minutos eu fosse uma corrida minha comigo, fazendo uma brincadeira, assim, mas assim, é como se todos os instantes da minha vida, todas as memórias, a coleção de memórias que eu tenho desde a minha infância, é como se eu tivesse que recorrer a tudo isso, todo esse repertório de memória, de objetos que passaram por mim, todas as fases da minha vida, eu tivesse que recorrer a eles em poucos minutos para projetar, para jogar tudo para esse espaço. Então, assim, tudo aquilo pode estar aqui agora, é como se eu projetasse, então, assim, essa caneca vai me lembrar uma caneca que eu já... Sabe? Ou isso aqui vai me lembrar alguma coisa. Ou a jarra que eu quase comprei, ou aquela jarra que eu desejei, mas eu não tive dinheiro para comprar em tal fase da minha vida. Sei lá. X, assim, depende de cada história. Mas, assim, é como se eu tivesse em poucos minutos, eu saio projetando coisas, assim, no objeto, e vou criando histórias, mas é um processo quase inconsciente. Eu estou tentando racionalizar. De construir relação a partir das suas memórias. A partir das minhas memórias ou dos meus desejos. Às vezes é uma coisa que eu desejei e não tive. Né? Às vezes é uma coisa que eu imaginei que teria em algum momento da minha vida, mas é uma coisa muito rápida que você... Porque é isso, né? Quando a gente está em cena, as decisões são muito rápidas. E muita coisa, eu descubro que eu desejo ou que eu temo quando eu estou em cena, porque é como se, assim como num processo psicanalítico, né, assim como no divã você deita e você vai deixando seu discurso livremente, né? Livre associação. Livre associação, na hora que eu estou, às vezes, num set, é livre associação. Então, eu já tive circunstância, sei lá, vou voltar, estátua da Gabriela Amaral Almeida. Tinha uma cena em que eu tinha que estar muito assustada, com medo de, enfim... No curto era uma criança, né? No imaginário da minha personagem era uma série de outras coisas que ela nem sequer tinha consciência. E eu comecei a deixar a minha mente trabalhar em livre associação, assim, zero julgamento. Como diz minha psicanalista, ela diz, aqui eu quero do luxo ao lixo, mas geralmente eu tenho medo do lixo, né? E ali na hora é uma hora que eu, por puro desespero, por absoluto desespero, porque tem uma câmera virada para mim, a câmera para mim é também uma arma. É tanto o encontro com o coletivo, com todas as pessoas que podem vir assistir isso daqui a, sei lá, pode ter alguém ali agora atrás daquela câmera daqui a 57 anos, assistindo isso num arquivo de uma escola. Pode ter ali agora. Oi. E a gente está falando com essa pessoa, assim, sabe? Tipo, já morri há muito tempo, sei lá. Não, você nunca vai morrer. Mas entende, assim, e aí, na hora, por puro desespero, porque assim, eu tenho que existir agora, eu tenho que funcionar, a câmera tá virada para mim, não tá tudo dependendo de mim, e por livre associação, de repente, vem um flash. Eu lembro de ter essa sensação no set de estátua, por exemplo, de um medo, que depois eu tive que levar para o divã, veja só, que na hora veio um flash, uma imagem de algo que eu falei, eu tenho medo disso. Mas é milésimo de segundos, porque eu também não posso passar muito tempo nessa autoconsciência. De falar, uau, eu tenho medo disso, ok, pá. Isso. Aí você vê isso no seu imaginário e você se segura naquilo. Então,
a relação com a locação, com os objetos, com o figurino, é um pouco disso tudo na hora, né? E há uma mistura disso porque quando eu falo de uma mistura com tudo que existe, com todas as coisas que existem e todas as minhas memórias, ao mesmo tempo agora, ao mesmo tempo uma brincadeira de assim, sabe, amigo, tem gente que tem amigo imaginário, né? Eu tenho. Eu não tive. Ele tá aqui, Jeff, essa é a Maeve, vai ver seu Jeff. Tem gente que brinca de amigo imaginário, eu não tive essa brincadeira na minha infância, mas eu brinco que no set é o oposto. Assim, todas aquelas pessoas que estão ali, elas são fruto da minha imaginação. Elas não estão ali. É fruto da minha imaginação. E você se sente minha imaginação é tão fértil que eu vejo aquelas pessoas mas elas não estão lá. Nossa, você faz ao contrário. Então, é uma mistura de você tirar tudo e, ao mesmo tempo, de você botar toda uma mistura muito maluca, assim, por puro desespero, porque eu preciso que essa história aconteça, eu preciso que... É por isso que eu falo, né, assim, que eu sinto que a gente que tem que ter uma coragem e uma força muito grande para ser profundamente vulnerável e frágil, né? Para deixar tudo isso te afetar, todos os teus medos, todas as tuas memórias, todos os teus desejos, todas as tuas projeções e, ao mesmo tempo, tirar tudo que não serve, assim. E eu queria te fazer uma pergunta, pensando nisso, o quanto que você se permite, eu não estou sabendo formular porque é um assunto delicado, quanto que você se permite que pessoas na direção, pessoas numa preparação de atores, te violentem no sentido de ficarem procurando tirar as casquinhas da Maeve para servir a construção ou a execução de contar uma história. Vou tentar me explicar melhor. Eu converso muito isso também em sala, sobre o cuidado em relação a isso, né? Dizendo que o ator e a atriz, eles trabalham com a imaginação, né? Que você não precisa ficar nesse processo de ferir, de cutucar, esse lugar do trauma, que é uma coisa que foi muito feita no nosso cinema por preparadores e preparadoras perversas. Sim, sim. Porque o que a gente precisa, na verdade, é acreditar que aquilo é verdade, não que você me machuque com os meus traumas, né? Até porque eu acho isso para além de ser uma violência, enfim, antiético, enfim, questionável em vários sentidos, eu acho um desperdício, uma pequena bobagem, assim, acho quase infantil, porque, assim, gente, o que te violenta não necessariamente me violenta, quer dizer, a não ser que você resolva me dar um soco na cara, isso eu não vou permitir, óbvio. Né, existem pessoas que acreditam nisso, né? Que assim, que já fizeram uso da violência, acho que isso é cada vez menos comum, porque as pessoas estão cada vez menos dispostas a isso, já entenderam. Sim, eu estou falando mais de uma violência emocional. Emocional. Não só física. Assim, tá, não entendo. De querer ir nos seus traumas, de procurar te conhecer para abrir os seus traumas. Eu nem diferencio uma coisa muito da outra, sabe? Eu acho que a violência física, ela, às vezes, ela é até, num certo grau, menos inofensiva do que a violência psicológica, porque a violência psicológica, ela é pouco... Palpável. Ela é mais difícil de você provar, é menos palpável, assim, né? Mas o limite, em primeiro lugar, é o intérprete que dá. Não é a direção, não é a preparação, é o intérprete que dá. E eu acho que é missão da preparação e do diretor e da diretora entender, conseguir compreender que intérprete tem abertura, tem disposição para mergulhar nesse universo que você está propondo. Que intérprete que tem material para te dar, que dialoga com isso e que você sente que entende essa dimensão. Que entende, que tem material para te dar que tem mais do que isso, que tem desejo
né, disposição e desejo, por livre e espontânea vontade, de mergulhar nessa subjetividade, por mais dolorosa que ela seja, porque isso é uma escolha do intérprete. E esse limite, né, que é esse esforço da frase até do Scorsese, né, que fala do que é isso que a gente faz, o que é isso tudo que a gente faz na frente da câmera. Eu, às vezes, assim, eu já falei para diretoras minhas que eu falo assim, gente, eu sei como eu sou, nessa hora aqui eu vou, me protege, porque eu vou fazer de... Por isso que, sim, volto a dizer, por isso também ser criterioso com que você vai contar, a que você está servindo, que discurso é esse e quem é que vai estar do meu lado contando essa história, porque, assim, é uma relação de confiança profunda, porque, assim, eu tento me cercar do máximo de margem de segurança possível, porque na hora eu não quero ficar pensando em me proteger. Eu vou querer, assim... Se jogar no abismo. Então, assim, me protege. Às vezes eu falo assim, olha, me protege, porque eu vou. Né? Eu não... Ai, meu Deus, eu achava que era igual. Vou pra cá. Eu não quero racionalizar na hora, eu não quero criar barreira, eu quero só tirar. Então, assim, claro, não é sobre esse ator tomado, que perde totalmente o controle. Tem um lugar ali em você, evidentemente, em que você está fazendo escolhas conscientes, assim. Mas é uma fração... Eu não quero ter excesso de autoconsciência em determinados momentos, né? Assim... Então, é uma série de micro-escolhas, assim. E o que vai me fazer... O que vai ser um disparador emocional para mim, seja ele por meio... seja ele para tristeza, seja ele para raiva, seja ele para... Né, para qualquer lado mais sombrio ou desconfortável para mim, vai depender da minha história, vai depender do meu humor, vai depender do que eu estou vivendo naquele momento. Às vezes, cara, eu falo isso, às vezes assim... Porque assim... Às vezes você está forte para enfrentar aquilo e às vezes não. Às vezes não. Sabe? Então, assim, eu lembro... Teve um trabalho que eu fiz que era assim, geralmente eu peço 20... Quando é uma cena, dependendo da cena, eu peço 20 minutos antes para me preparar emocionalmente, para fazer alguns exercícios de respiração e me organizar subjetivamente, pensar em coisas que eu acho que podem me ajudar, enfim, depende da cena, né? Se estimular, né? E aí eu lembro que uma vez eu estava, enfim, um momento específico da minha vida em que eu estava muito sensível e eu tinha acabado de romper um namoro de uma maneira muito ruim, né? E aí eu lembro que eu pedi, e a cena era, eu atirava. Eu vou falar nomes. Não precisa. Tá. Mas foi tão gostoso, gente. Eu atirava no meu marido em cena. E aí eu lembro que eu falei assim, me dá 20 minutos, tal, Aí o pessoal veio e me avisou, 20 minutos antes. Aí eu fui começar a minha preparação, botei minha playlist, comecei meu exercício. Gente, 2 minutos, eu falei, tô pronta. Aí, calma, não, então tá, estão arrumando. Peraí que a gente não tá, a gente tá terminando de pendurar o refletor. Aí fomos lá, tal, e fiz a cena, e pá, foi uma cena muito forte, não sei o que, matei o cara, atirei, pá. Aí eu escutei o diretor falando no microfone, nossa, não, foi ótimo, Maeve, foi ótimo, agora a gente vai mudar a posição de câmera. Não, eu quero outra. Eu quero matar ele de novo. Eu quero mais uma vez. Eu quero matar ele 7 vezes. Eu errei, eu posso fazer melhor. Me dá mais um take. Foi tão maluco, gente, aquilo foi tão bom pra mim. Elaborou. Nossa, o quê? Eu saí de lá, assim, virei uma chave. O marco simbólico do final matou a pessoa. Nossa, gente, foi muito bom, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, tá? Essa história, beleza. Mas, assim, como é jogar o pai dentro do forno, Maeve? Como é isso? Porque, às vezes, assim, pensando nessa dimensão... Eu, quando assisti Carvão, fiquei um pouco com medo, porque eu não conheço essa pessoa, gente. Como ela consegue fazer essa cena? Com essa frieza. Essa foi a cena... E jogar, eu falei, não é possível que ela vai jogar. Ela não vai fazer isso. Aí eu quero emendar 2 perguntas que a gente vai ter que acabar. Parece que faz 3 horas que a gente está aqui. Nossa produção, a direção do programa já me avisou aqui no meu ponto. Mentira, gente, não tem ponto nenhum. Mas eu queria emendar 2 perguntas.
essa sobre como é... Eu meio que sei a resposta, mas assim, como foi para você entrar nesses lugares tão escuros da alma, desses personagens que são capazes de coisas que eu sei que você tem que fazer um esforço gigante para dar conta, apesar da gente ter dualidades, mas não é um lugar que você alimenta em você, né? Como é difícil, por exemplo, fazer essa cena, né, de enfim, jogar uma pessoa, seu pai, é o pai, né, dentro do forno. Como eu digo isso porque esse filme que talvez eu faça, eu tenho que matar um bebê. E para mim vai ser muito complicado viver essa cena. E eu me pergunto isso assim, tá, legal, é fácil imaginar isso, imaginar aquilo, mas talvez eu tenha que talvez eu tenha que pensar em matar outra coisa, porque eu não vou dar conta de matar uma criança, nem que seja na minha imaginação, sabe? Talvez eu tenha que matar o ex-presidente da República. Mas, assim, é isso, assim, como você faz quando você precisa acessar uns lugares que são tão escuros? E a minha pergunta, emendando, é a diferença entre trabalhar com uma direção feminina e uma direção masculina. Tá. Bom, no caso de Carvão, esse era um dos pontos mais sensíveis para mim, porque a gente também tinha uma preocupação muito grande, eu e a Carol, de nunca perder a dimensão humana desses personagens, né? Assim, ainda que claramente no filme a gente está explorando as sombras da moral humana, né? Os limites dessa flexibilidade moral. Mas, primeiro, a maior inspiração para mim foi o momento histórico que a gente estava vivendo. E em julho de 2021, a gente estava filmando Carvão, que tem essa cena. E eu devo dizer que eu lembro que a gente ficou numa cidadezinha pequena, né, em Joanópolis, aqui no interior de São Paulo. E nas minhas folgas, eu ficava estudando e vendo coisas que eu achava, filmes, etc., que eu achava que podiam me ajudar, e aos domingos eu ia na missa. E ir na missa foi muito importante para mim. Primeiro porque, assim... Essa cena com o padre é muito maravilhosa. Eu escutei coisas na missa de domingo, real, em Joanópolis, que eu... Porque, assim, o que a gente estava vivendo é um país que uma parcela... das pessoas estava vivendo em negacionismo, assim, né? Científico. E muitas vezes, numa espécie, o que eu, Maeve, julgo uma espécie de delírio, que por sua vez é alimentada pelo medo de algo, né? Medo de encarar uma coisa que eles não conhecem, desejo de se confortar com uma crença, né? Porque, por exemplo, eu escutei uma coisa na missa de filtro de Deus, por exemplo. Eu escutei coisas ali, eu tinha muita dificuldade com esse trecho, né? E eu lembro que no sair esse dia da missa, mandei uma mensagem para a Carolina no dia e falei, a Irene ouviu a missa hoje que ela precisava para se convencer do que é certo ela fazer. Entendeu? Eu escutei tudo. Desapego. Estamos passando por um momento de filtro de Deus. Quem de nós vai passar pelo filtro de Deus? Se for uma pessoa da sua relação, você precisa desapegar. Porque pode ser que ela não passe, e você passe pelo filtro de Deus. E aí? Quem de nós passará pelo filtro de Deus? Bom, um mês depois da gente fazer esse filme, a gente teve um episódio no nosso país histórico, né, da Prevent Senior, em que de um plano de saúde cujo maior público são pessoas idosas, fazendo testes, de baixa renda, né, em que o diretor, né, o CEO da empresa, orientava a sua equipe dizendo: óbito é alta. Né? É a frase que ficou famosa, que foi vazada no áudio. Então, assim, o que me alimentou naquele momento histórico para fazer Carvão, e para mim Carvão, o que eu amo nesse filme, tenho um orgulho profundo por esse retrato histórico, que é a possibilidade... Eu lembro que quando eu li o último tratamento do roteiro,
eu falei para Carolina, falei, nossa, a história, porque ela já tinha feito outras versões desse roteiro, e eu falei, nossa, o tempo fez muito bem para esse roteiro, assim, ela mesmo se alimentou de muita coisa que estava acontecendo, a gente estava no meio da pandemia, com o presidente negacionista, o ministro da Saúde negacionista, né, negando oxigênio para pessoas em Manaus, enfim, e tudo mais, eu não vou nem ficar citando assim. Então, essas coisas todas me alimentaram em primeiro lugar. Um certo discurso negacionista, que sempre... Então, assim, o que eu tinha que fazer, que eu acho que talvez... Né, não é sobre matar o bebê, mas, assim, o que assusta essa mulher? É o que ela está projetando no bebê, né? Sim. Ou o que eu estou projetando no meu pai? Ou que discurso eu tenho, que narrativa eu crio para mim mesma, para me convencer de que isso aqui é o certo a fazer. Meu Deus não quer que meu pai sofra mais. Ele está sofrendo. E eu vou ajudar uma pessoa. Tem uma pessoa que está precisando de ajuda. Eu vou ajudar uma pessoa. Então... Por essa lógica faz todo sentido. Enfim, o filme é incrível. E a minha última pergunta é do teu olhar. Tu tem uma... no mínimo aqui, olhando rápido, tem 2 filmes com a Carol, 2 filmes com a Renata, os filmes com a Gabriela, então, e muitos diretores homens também. Queria te provocar sobre isso, assim, o que você sente na abordagem, com o elenco, na condução? Olha, é muito variável, né, assim, porque eu lembro que, assim, a primeira vez que eu filmei com uma mulher, que foi a Renata Pinheiro, e era um filme muito feminino, um universo muito feminino, eu fiquei muito maravilhada com o quão curto o caminho e o vocabulário podiam ser para a gente entender que lugar é esse. Como é que esses corpos se sentem no mundo? A gente precisava falar muito pouco, porque a gente já tinha um entendimento que era nosso, né, assim, de vivência no mundo, assim. E a maneira como, especialmente, ela via essas mulheres, né? Então, como é que ela olhava para esses personagens? Como é que ela estava interessada em olhar para esses personagens? Como é que ela estava interessada em se relacionar com o nu, por exemplo, desses personagens? Então, tudo isso começou a... Isso tudo fez muita diferença para mim. No entanto, e complexificando isso, eu tive diálogos, por exemplo, é claro que muda a relação com esses corpos, mas muda a pessoa também, muda a história. Eu estou complexificando porque também, muitas vezes, eu, diante de realizadores homens, tive a chance de explorar por vias diferentes. Por exemplo, eu acho a Bia do Som ao Redor, né, do Kleber, uma personagem feminina muito complexa, assim, né? Ela tem menos tempo de tela, por exemplo, do que tem a Jaqueline Carvalho no Amor Plástico Barulho, mas é uma personagem feminina profundamente complexa e olhada com muita generosidade, assim, dentro da linguagem dele, assim. E fui identificando também, assim, eu acho que é possível me deparei muitas vezes na minha vida com roteiros de mulheres reproduzindo coisas muito super machistas, assim, porque eu fui entendendo isso, assim. Eu acho que, sim, a princípio, o meu lugar no mundo de mulher, de viver um corpo feminino no mundo, me ajuda a acessar, e a diretora a me acessar, às vezes de uma maneira muito ágil. A gente sabe muito bem o que é esse lugar, né? Ser um corpo feminino no mundo. Tem uma cumplicidade, né? No entanto, isso não é uma garantia de que a gente não vai reproduzir uma série de discursos, por exemplo, machistas, como já aconteceu, de eu receber roteiros. Por quê? Porque
a narrativa do cinema é dominada pelo olhar masculino. A gente é alfabetizada com o vocabulário imagético, que é um olhar masculino. Então, como é que E aí eu fui me identificando em mim mesma. Olha isso aqui. Que lógica é essa minha, né? Por exemplo, quando eu fui fazer Boi Neon com Gabriel Mascaro, eu comecei a minha primeira abordagem, que é sempre isso, né, gente? É um esboço. Deus me livre vocês verem os esboços que eu faço. Os esboços da Galega era de uma mulher mais masculinizada. E o Gabriel falou, não, ela não é masculinizada. Ela é super feminina. Só que, né, então assim, esse código dela sobreviver num mundo super masculino, a maneira que ela reage a isso está em outro lugar, muito pelo contrário, ela reafirma o feminino. Mas ela se defende dessa hostilidade, desse perigo que é viver num mundo extremamente violento e misógino, em outros códigos, né? Assim, uma certa... Ela é mais rude, ela é mais direta, enfim, a gente foi descobrindo que códigos eram esses, assim. Mas o que eu quero dizer isso eu fui entendendo e cada vez mais eu penso hoje que assim, o fato de eu ser mulher ou de estar dialogando com uma artista mulher não me livra de reproduzir determinados discursos, né? Assim, porque a construção do nosso imaginário foi feita por homens liderando o cinema. Exato. Ou de filmes que vieram de outro país. Até, tipo, fazendo uma piada comigo mesma, assim, no momento que você falou, seu amigo imaginário, eu brinquei e chamei o Jeff, porque a construção do meu imaginário criança foi dominada por filmes dos Estados Unidos. Então, na hora que eu vou brincar com você, do amiguinho imaginário, eu lembro do filme norte-americano, estadunidense que eu assisti, entendeu? Então, o cinema tem esse poder, assim, é por isso que a gente... alimentar o nosso cinema é tão fundamental, né, para a nossa construção de identidade como nação. E... Ai, que loucura. Ai, amiga, eu acho que a gente vai ter que caminhar para o final. Tá bom. Eu queria ficar mais, mas eu acho que a gente já está aqui 1h30. Não sei quanto tempo temos já aqui. Eu acho que a gente passou por assuntos e tópicos importantes, assim, que vão interessar para os realizadores, né, realizadoras de cinema. Acho que para quem se interessa por ser cineasta ou ator, atriz, te ouvir com certeza vai servir de alimento. Então, acho que o nosso grande objetivo em construir esses conteúdos para o nosso canal de YouTube é continuar essa tradição da IC, que é, para além de ser uma escola de cinema, ser também um espaço da comunidade de cinema de São Paulo, do Brasil. Por isso que a gente se esforça para continuar tendo eventos de encontros presenciais, e fomentar e ser um lugar de troca, assim, para... as pessoas que, de repente, não moram em São Paulo, não estão estudando com a gente, vão poder, através do nosso canal, ter acesso a você, ao que você pensa, a nossa troca, se inspirar na sua trajetória e enfim... Acho que esse era o nosso intuito, assim, de começar esse canal, dentro desse canal, esse programa que... eu agradeço muito vocês por me chamarem para... Você é a primeira atriz que a gente traz para gravar esse programa e é o primeiro que eu gravo e mais uma vez a gente está vivendo a primeira vez de alguma coisa nas nossas vidas, então vai ser mais uma memória para a nossa coleção pessoal de memórias juntas. Te agradeço muito por você ter vindo, foi muito especial para mim que fosse com você a primeira vez. E eu espero que seja um projeto próspero, que vocês gostem, que a gente possa continuar aqui fazendo cinema, construindo conteúdos, promovendo encontros. Então, te agradeço imensamente. E vida longa essa série de entrevistas da IC. Espero ver depois entrevistas de outros artistas, de outros atores, atrizes, diretores, diretoras.
Sim. Obrigada, Maeve, Jenkins. Obrigada, Van. Obrigada pelo convite, tá? Obrigada a você, Espero, meu amor. desculpa tanta prolixidade, mas esse assunto é muito apaixonante. Não, e com certeza depois eu vou falar, putz, eu não falei com a Maeve daquilo. Eu tinha pensado em fazer isso. Porque eu nunca não falei, contei aquela história dela. Uma segunda rodada de... Eu acho que a gente vai ter que gravar outros. Talvez a gente possa fazer uma minissérie. 6 episódios de Maeve Jenkins. Obrigada por toda a equipe da IC, Camila, Almir, que estão aqui. E Obrigada, todos os realizadores, pensadores da escola. Espero que vocês gostem. E é isso. Gente. Cinema resiste. Cheers. 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 Eu fingi que eu tomei. Eu também, porque o café já gelou, gente. Já. 3 horas aqui falando e o café tá gelado. Vou beber água. Te amo, amiga. Te amo.